Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Esquerda Autocrítica, um canal progressista que analisa os erros da esquerda brasileira. Estamos sempre pedindo para nos ajudar a ampliar o nosso alcance. Sigam, se inscrevam e divulguem. Você já deu a sua curtida? Isso é importante para nós. Lula tem exagerado muito em suas promessas. Mesmo com o Brasil praticamente destruído pelo governo de Jair Bolsonaro, a expectativa de que com Lula, o Brasil possa melhorar de forma radical, quase revolucionária, ganhando características de um país desenvolvido de primeiro mundo. Ou seja, para muitos, Lula transformará um Haiti em uma Suécia num piscar de olhos, com passe de mágica em escassos 4 anos. Além de ser impossível o desenvolvimento do país em um curtíssimo período de tempo, o Brasil não possui características que o façam se tornar um país de primeiro mundo. Para isso seria preciso uma mudança radical no modo de pensar do brasileiro, fazendo o povo abrir mão até mesmo de valores que ele considera positivos e nobres. Outro fator é o de que as injustiças sociais decorrentes da ganância tradicional da classe média brasileira colaboram muito para o atraso e o subdesenvolvimento de nossa nação e de seus habitantes. É importante se lembrar da péssima qualidade de todo o sistema educacional, incluindo o ensino privado, tido erroneamente como ensino de qualidade, já que toda a educação brasileira, através de sua grade disciplinar, é focada exclusivamente em formar profissionais para o mercado de trabalho, sem estimular o senso crítico e o discernimento. Essa distorção da função da educação é um dos principais motivos que impedem o desenvolvimento do Brasil. Até porque a escola agindo desta forma, além da família estar ocupada em trabalhar, resta a mídia e a religião papel de educadoras, inserindo um monte de conceitos equivocados, graças à satisfação dos interesses pessoais de quem as controla. A televisão e a religião não foram feitas para educar ninguém. Televisão é divertimento, distração. Religião é mitologia, ilusão. Nenhuma das duas estimula o intelecto e forma caráter. Pelo contrário, décadas de domínio da mídia e da religião provaram que o ser humano está cada vez pior. O brasileiro está cada vez menos racional, embora insista em se achar mais inteligente que os outros povos. O povo brasileiro está mais bobo e mais infantil, com a sua burrice aumentando e chegando em muitos casos aos níveis de extrema estupidez. A teimosia virou uma característica típica de gigantesca maioria dos brasileiros. Eita, gente teimosa! Quando um brasileiro médio é convidado a raciocinar e questionar seus valores, ele se irrita e resolve agredir ou tomar alguma medida que gere prejuízo para aquele que o aconselhou. Brasileiros são muito teimosos porque transformaram opinião em patrimônio, teimando em defender e manter seus valores duvidosos, seja por orgulho, seja por conforto, ou seja por preguiça de questionar, de verificar, de raciocinar. Defender seu ponto de vista para muita gente parece ser mais importante que lutar por qualidade de vida. O próprio povo brasileiro não é um povo preparado para o desenvolvimento, a começar pela vontade de entregar a um só líder a capacidade de resolver os problemas do país. Enquanto curte o seu entretenimento fútil e confia na sua religiosidade alucinada, resolve deixar para lideranças como Lula a função solitária de desenvolver o Brasil, sem que o povo intelectualmente limitado participe de seu desenvolvimento. Com isso, Lula não somente deixa de ser cobrado, como estimula a inércia da população e cria um clima de falsa prosperidade que minimiza problemas, só porque ele supostamente está no comando. Sei que é difícil falar dos inúmeros e complexos problemas que existem no Brasil, mas é de se notar que os vários conflitos de interesses e a própria ignorância do brasileiro, tradicionalmente desestimulado a pensar, são grandes e fortes obstáculos para o desenvolvimento do Brasil. Não dá para desenvolver país com um povo crédulo que odeia pensar. Um povo que não se leva a sério, desprovido do senso do ridículo, que não é prudente, que acredita na mídia, que acha que Deus vai resolver tudo, que considera a fé religiosa o seu maior valor. Como desenvolver o Brasil como povo tão infantilizado? Infantilizado talvez por sua pouquíssima idade. O Brasil tem apenas 526 aninhos de idade. Um bebezinho. Nações mais evoluídas costumam ter mais de 1000 anos. Além disso, o Brasil nunca passou por grandes situações de perigo extremo que pudesse gerar um choque em sua gigantesca população de mais de 200 milhões de pessoas. Nunca nos envolvemos em uma guerra de verdade. Guerra do Paraguai? Ora, ser lacaio do Império Britânico não significa nenhum ato de heroísmo para os brasileiros. E Copa do Mundo de futebol não serve para brincar de batalha de verdade. Ora, amadureçam um bando de nenenzinhos.
Mas Chico Xavier, o maluco da peruca, suposto médium de Uberaba, disse em suas profecias que o Brasil seria potência e iria dominar o mundo, pelo fato de ser a maior nação cristã do planeta. Você acredita em um maluco? Não sabia que exames sérios já comprovaram a insanidade mental do líder máximo dos espíritas? Que espíritas seguem as orientações de um maluco? Um retardado a escrever livros cheios de loucura, de ideias medievais e de preconceitos, tratados como verdades absolutas, só porque o seu responsável era considerado o lápis de Deus? Que encerrou a reencarnação praticando assistencialismo frouxo e sem resultado prático. Ora, acordem! Não deem ouvidos para malucos. Somente a religiosidade dominante do povo brasileiro, que entrega a este gigante invisível chamado Deus, dotado de superpoderes como um herói da Marvel, a resolução de todos os problemas do Brasil, principalmente os mais complexos, mas os mais fúteis também. Reza-se para ganhar uma partida de futebol. Reza-se para ganhar em jogo de azar. Reza-se para proteger aquele carro de luxo totalmente dispensável. Reza-se para trazer de volta aquela namorada chata. Reza-se até por motivos bastante idiotas. Deus, que manda no mundo, é ao mesmo tempo nosso mestre e nosso serviçal. Como um gênio da lâmpada, existe para realizar desejos. Enfim, um amigo imaginário, pau para toda a obra. Que imaturidade! Mal sabem os brasileiros que a religiosidade desaparece em países mais desenvolvidos. Quanto melhores a educação e a qualidade de vida, menor é a força de religiões. Nações atrasadas têm a religiosidade cada vez mais fortalecida. Se existe sim, ateu em avião caindo, não existe ateu em sociedade burra e alucinada, carente de uma educação que estimule o raciocínio, o discernimento e o senso crítico. A religiosidade é típica de nações atrasadas, e se o povo brasileiro é o povo mais cristão do planeta, isso é uma péssima notícia. Para isso aqui virar um novo Oriente Médio, basta apenas um pequeno pavio. E depois, bum! Vai tudo para os ares. E vai tudo para os ares mesmo, porque os religiosos são muito mais teimosos que os outros brasileiros, que já são em si muito teimosos. Quem mandou colocar a fé no lugar da razão? Esqueçam que fé é um estágio avançado da razão. Tolice. Fé, na verdade, é sinônimo de credulidade. Fé é acreditar em qualquer coisa. E o nosso apego à fé tem influenciado até mesmo assuntos não religiosos. Já não sabemos mais a diferença entre fato e opinião. Acreditamos em qualquer coisa que nos dizem. Acreditamos que Lula é socialista porque disseram. Mas se analisarmos friamente com a razão, vamos descobrir que Lula é um baita capitalista. Pagamos um preço muito caro pela nossa opção em trocar a racionalidade pela fé. Não sabemos mais raciocinar. Não queremos mais verificar o que está ao nosso redor. Não sabemos nem escolher presidente. A gente somos inútil. A gente somos terceiro mundo. E seremos eternamente terceiro mundo, porque nunca desenvolvemos o nosso intelecto. Intelectuais são pessoas muito mal-humoradas. Pensam demais. Sabem demais. Não sabem se divertir. Não sabem viver. Pensar é difícil, é muito chato. Queremos festa, queremos loucura. Futebol, cerveja e Jesus Cristo. Futebol, cerveja e Jesus Cristo. Quer coisa melhor? É um erro desprezar o intelecto. Isso certamente trava o nosso desenvolvimento, desde os tempos de império. Desenvolvimento que exige um senso crítico corajoso, um discernimento avançado e um desapego a valores inúteis que só servem para atrapalhar a luta cotidiana. A nossa cultura estimulou o nosso desprezo pelo intelecto, apesar de nosso orgulho nos fazer querer ser rotulados de sábios. Pois acreditamos que basta realizar tarefas básicas como ganhar dinheiro e cuidar de filhos, para sermos suficientemente considerados inteligentes. Mas quando questões complexas são lançadas, não conseguimos entender. Com medo de sermos taxados de ignorantes, preferimos justificar tudo com suposições absurdas, piorando ainda mais as coisas. Como não somos feitos para resolver problemas complexos, optamos por soluções paliativas. Um exemplo disso é a forma como tratamos o povo pobre. Vistos com uma certa inferioridade, tirá-los da pobreza é algo extremamente difícil, oneroso e que fere os interesses de ricos e da classe média. A ideia aceita é de que os pobres permaneçam na sua pobreza, mas tendo uma prosperidade falsa, sem abandonar a sua condição humilhante e segregatória. Ou seja, a defesa de um estranho orgulho de ser pobre, a nossa noção distorcida de altruísmo, reforçada pelas religiões, nos dispensa de lutar por uma verdadeira dignidade do povo pobre, que no fim acaba sendo tratado como animal fofinho quando está alegre, e animal feroz quando o pobre reivindica seus direitos.
Nunca damos ao pobre que desejamos para nós. Continuamos a acreditar que, dando paliativos e migalhas, estamos sendo verdadeiramente altruístas, pensando estar garantido para nós um lugar confortável no paraíso cristão. Para reforçar nosso desprezo ao povo pobre, mas sem que isso seja perceptível a olhos nus, fingimos gostar dos pobres, e até adotamos seus estereótipos na hora do lazer. Uma reedição atual daquilo que era feito na Idade Média, quando os bobos da corte, responsáveis pelo divertimento da nobreza, eram recrutados entre os mais pobres, que viviam em terrenos distantes dos pomposos castelos da nobreza. Por isso predomínio nos dias de hoje, de artistas com suposta origem pobre, no gosto da classe média. Além disso, acabamos privatizando a bondade, entregando para as religiões a patente do altruísmo, se baseando na caridade de falsos filantropos religiosos, impondo modelo de responsabilidade social sempre paliativo. Isso acaba cortando o mal pelo caule, reciclando problemas e promovendo filantropos, naquela iniciativa de manter o problema para vender a solução. O que seria das oficinas se os equipamentos parassem de dar defeito? O que seria dos religiosos se não existissem pobres? Os religiosos ficariam sem ganhar o seu sustento, não é? Mas é muito fácil aprisionar os pobres em sua condição, do que resolver a sua situação. Se os pobres aceitarem alegremente a sua inferioridade, ganharão a ajudinha paliativa oferecida pelo filantropo hipócrita. Em caso de se comportar de forma rebelde, sem se satisfazer com a ajuda oferecida, exigindo direitos e dignidade, vão para a cadeia taxados de bandidos, humilhados por toda a população. É assim que o nosso sistema funciona e isso nada tem de primeiro mundo. É uma mentalidade atrasada, medieval, defendida até por portadores de diploma de direito, pouco ou nada interessados em mudar o sistema penal e social como um todo. Este exemplo é um dos muitos que comprovam que o Brasil não está preparado para entrar no primeiro mundo. Não temos preparo intelectual e muito menos justiça, educação e qualidade de vida para sermos considerados desenvolvidos. Tudo que temos ainda está bastante atrasado, exigindo muito aprendizado. Ainda temos que apanhar muito para nos tornarmos uma nação digna. Muito mesmo. Talvez levemos milhões de anos para isso. Lula quer enganar a todos prometendo levar o Brasil ao primeiro mundo em um curto espaço de tempo. Não vai conseguir. Não temos condições para isso. O petista promete demais e se esquece da realidade ao redor. Ou, em caso de se lembrar, estará enganando seus eleitores para favorecer seu projeto de poder que não melhora a sociedade. Já que não muda estruturas de poder, de instituições e de relações humanas, além de não combater a divisão entre classes. Lula ainda obriga cada um a se virar na conquista de dignidade e qualidade de vida, através de seus projetos paliativos. Lula deixou claro de que não vai mudar as estruturas para favorecer as melhorias necessárias para o país. O desejo dele é construir um prédio novo em cima de velhas pilastras. Algo absurdo e que tem se demonstrado um fracasso. Mas insistir em fracasso virou nosso cacoete, e é outro traço que nos impede a ter uma mentalidade de primeiro mundo. Deveríamos ser capazes de resolver problemas complexos, quando nem os mais simples conseguimos resolver. O messianismo em torno de Lula, com aquela ideia de que só ele, e somente ele sozinho, vai conseguir resolver problemas colossais, demonstra a nossa ignorância e preguiça, pois já deveríamos estar lutando para resolver tudo sem precisar esperar uma eleição para isso. Mas somos infantis, somos imaturos, somos crédulos. Só queremos nos divertir e rezar. Deus fará deste país uma potência desenvolvida. Não sabemos como, e nem queremos saber. Deus e Lula farão isso por nós. É só acreditar. É só rezar. Pega-se o terço e se reza baseado em cada bolinha. Mesmo que dure horas. Mesmo que percamos tempo na vida com isso. Futebol, cerveja e Jesus Cristo. É só isso que nos interessa. O resto, Lula que se vire para resolver. Votamos em Lula para que ele lute por nós. Estamos com preguiça. Só queremos nos divertir e rezar. Mas se o maluco de peruca, médium de Uberaba, garantiu que seríamos uma potência, como recusar a previsão dita pelo lápis de Deus? Somos ignorantes, mas recusamos admitir isso, pois é ruim para o nosso ego. Temos orgulho da inteligência que não temos, mas ao mesmo tempo, cruzamos os braços. Esperamos que um salvador da pátria venha nos salvar. Sem capacidade intelectual e com crenças e conflitos de interesses que recusamos abandonar, nos aprisionamos no nosso terceiro mundismo, que mostra como somos vira-latas insistentes em nossa confortável ignorância, disfarçada de sabedoria. Algo que levará muitos séculos para se resolver e que não serão 4 aninhos de festa que mudarão tudo de uma vez.
Não há como nos tornarmos cidadãos conscientizados, prósperos e desenvolvidos agindo desta maneira. Nunca passamos de crianças de jardim de infância que pensam que estão fazendo doutorado. Somos pueris bebezinhos de 526 aninhos, metidos a sabidões. Na boa, desistamos de querer ser primeiro mundo. Não temos a menor capacidade para isso. Foi o que tivemos por hoje. Obrigado pela audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos!